Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse canal que estamos divulgando os conceitos iniciáticos, os conceitos de iniciação, os conceitos espirituais através de duas vertentes. O primeiro é estudando os conceitos das escolas iniciáticas do passado. Nesse primeiro módulo, estamos estudando os conceitos egípcios. Nos outros módulos, estudaremos outras civilizações, outros conceitos de outras civilizações. E a segunda vertente é através do Clube do Livro Espírita, onde é colocado as obras espíritas, romances espíritas, com os conceitos espiritualistas, para que possamos, assim, auxiliar-nos a nós mesmos no nosso aprimoramento e na nossa evolução. No link desse vídeo, aqui embaixo, né, na descrição, aliás, estará o link de um formulário para poder ser membro desse Clube do Livro Espírita. Então, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui para mais esse vídeo, para mais um conceito. E já vou compartilhando aqui a tela para falarmos um pouquinho desse vídeo de hoje. Então, estamos estudando o Egito Antigo. Muito bom. Lembrando sempre que o livro-texto dessa primeira parte dos estudos do Antigo Egito é o Kybalion. Estamos agora no princípio da correspondência. Muito bem, vamos falar desse princípio da correspondência. E logo no início do princípio da correspondência, já tem aquele axioma, né? aquela primeira frase que traz esse ensinamento do princípio da correspondência. Assim, embaixo como em cima, assim em cima como embaixo, ou vice-versa. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, esse princípio da correspondência que vai nos trazer alguns esclarecimentos do como que nós podemos usá-lo no nosso dia a dia para entender os mecanismos, as leis, para podermos entendermos a nós mesmos e também as leis do universo. Esse princípio da correspondência, ele se divide, ou pode ser dividido pelo livro Kybalion, em três grandes planos: o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. E uma coisa muito interessante é que o próprio autor do livro Kybalion, que juntou esses conceitos herméticos nesse livro, ele fala que essas divisões, apesar de ser três e estar divididas, elas são artificiais e arbitrárias. Por que ele já diz isso? Que esses conceitos são arbitrários e artificiais. É porque, na realidade, nós não temos uma divisão no sentido de uma ruptura, onde termina um e começa o outro, acaba um ciclo e termina outro. Na realidade, quando ele fala que a divisão desses três grandes planos, do físico, do mental e do espiritual, ele é arbitrário, né, artificial, é porque não existe essa ruptura, e sim uma transição que é imperceptível. Quer dizer o seguinte, que para sair de um grande plano e entrar num outro grande plano, há um período transitório ali, vai ter uma interface entre esses dois grandes planos, que a gente não vai perceber aonde termina um e aonde começa o outro. É por isso que ele traz no livro que, mesmo tendo a divisão, elas são artificiais e arbitrárias. Por quê? Porque ela não existe na realidade. Ela vai ter aqueles planos transitórios, né? Vão ter uma transição entre esses planos. Os graus ascendentes da grande escala da vida e os planos que se interpenetram. Então, um plano vai interpenetrando no outro,
causando essa transição entre esses planos, e é por isso que não existe um início e um começo de cada plano, e sim uma transição, uma interpenetração entre os planos pelos graus ascendentes dessa grande escala da vida, aonde começamos aqui no plano físico, vamos para o plano mental e depois adentraremos o plano espiritual. Então, o plano, o que é o plano? É um lugar que tem dimensão? Até no livro ele questiona, que muitos perguntam, tá bom, temos 3 grandes planos, plano físico, mental e espiritual. Mas o que é o plano? O plano é um lugar que tem dimensão ou é simplesmente uma condição ou um estado? O próprio livro responde dizendo, os autores desse livro, que não é um lugar e nem uma dimensão ordinária no espaço. Porém, nós, quando estudamos o Caio, vemos que há, geralmente, grandes arbitrariedades nos conceitos. Porque, apesar dele falar aqui que não existe dimensão, não tem lugar, mas para a gente poder entender, às vezes é necessário de usar a dimensão e usar determinado espaço para podermos entender os conceitos de uma maneira mais palpável para nós que somos aqui do Ocidente, porque nós estamos penetrando, se debruçando em conceitos iniciáticos de povos antigos e que viviam numa outra realidade, né? Numa outra cultura. E hoje, com o passar do tempo, aqui no Ocidente, com outra mente, estamos tentando penetrar nesses ensinamentos, e isso pode ser um pouco ou muito difícil para que nós possamos entendê-los na sua profundidade. Mas vamos tentar entender até o nosso alcance, a nossa limitação. Então, ele fala que é mais do que um estado ou uma condição. Então, o plano é lugar ou tem dimensão? Não, não é lugar e nem uma dimensão ordinária. É mais, né, uma dimensão ordinária no espaço. É mais do que um estado ou uma condição. Então, o plano é mais do que o estado e uma condição. Os planos, eles estão separados, podemos dizer assim, apesar de eles não ter essa divisão, como nós estamos comentando, os planos são contínuos e eles vão se diferenciando pelo grau da frequência das vibrações, que constitui esses graus de medição da escala vibratória. Então, dependendo de como que está o grau da frequência, é como que vai estar o grau dessa medição na escala vibratória. Os 3 grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários usados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos diferentes graus e formas da atividade e da vida universal. Essa frase aqui foi extraída também do livro e é exatamente o que nós estamos falando até então, em que o plano é uma coisa contínua e ela não tem essa divisão, e foi criada a divisão justamente para a gente poder entender melhor cada grau de vibração separadas por plano. Então, podemos usar a lei ou o princípio da correspondência no átomo da matéria, na unidade de força, a mente do homem, a existência do arcanjo. O que diferencia o átomo da matéria ou um ser unicelular
ou a unidade da força que nós utilizamos, ou a mente do homem, ou a existência do arcanjo. O que diferencia cada etapa desses conceitos que estamos usando aqui? O que diferencia é justamente a vibração. É bem curioso, né? Nós estamos nesse capítulo que vai falar sobre a correspondência, o princípio da correspondência. Estamos falando muito da vibração, que será o assunto do nosso próximo vídeo, do nosso próximo encontro. Então, vocês percebem que o livro, o Kybalion, apesar de ele estar dividido os capítulos, né? Capítulo do mentalismo, o capítulo da correspondência, o capítulo da vibração e por aí vai, todos os 7 princípios herméticos, eles vão se mesclando nas suas explicações, porque eles não atuam separadamente, e sim, eles atuam de forma integradas. Então, os princípios, eles atuam, muitas vezes, os 7 princípios simultaneamente naquilo que nós estamos observando. E aqui, para falar da correspondência, a explicação hermetista abre mão, né, usa, né, muito do conceito da vibração, que adentraremos com mais profundidade no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Então, aqui, o que muda a vibração, ou qual que é a diferença entre o átomo, a unidade de força, a matéria, a mente do homem, aliás, e o arcanjo, o anjo, é justamente o estado de vibração de cada um desses componentes. Dependendo como que ele está vibrando, nós vamos visualizar ele de maneira diferente. Então, o estado de vibração das coisas, né, da energia. Nós não vamos adentrar muito nesse termo vibração, apesar do capítulo do princípio da correspondência falar muito da vibração, mas vamos deixar um pouquinho para falar sobre a vibração no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Agora, para falar sobre a correspondência dos planos, do grande plano, eles fazem uma subdivisão de cada desses grandes planos. Então, o plano físico, ele vai subdividir no plano da matéria A, B e C, no plano da substância etérea e no plano da energia A, B e C. Então, ele separa o plano da matéria A sendo uma divisão, o plano da matéria B sendo outra divisão, o plano da matéria C sendo outra divisão, e o plano da matéria, desculpa, da matéria da substância etérea sendo outro plano, sendo outra subdivisão, e também o plano da energia estando dividido também em 3 etapas, A, B e C. Vemos bem definido isso aqui no estudo, em que, quando ele vai falar do plano da matéria A, ele está falando sobre o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso dos elementos. Quando ele subdivide o plano da matéria B, ele corresponde a formas mais elevadas e sutis da matéria, cuja existência da ciência moderna só agora está reconhecendo. Então, são a matéria radiante, em fase de energia radiante, e etc., que tem essas subdivisões ainda até do plano, de outros planos. E o plano da matéria C compreende as formas das matérias mais sutis e tênues, cuja ainda nós, ou cientistas, ainda não descobrimos e nem suspeitamos. Então, olha só como esses conceitos herméticos, eles são profundos e eles estão
enraizados assim nesse entendimento de coisas que nós hoje, depois de 4.000 anos, ainda estamos por conhecer. Então, vamos verificar, né, com o avanço aí da nossa tecnologia, se chegaremos a entender esse plano de outra matéria ainda que a gente não suspeita ou tem entendimento. Para o plano da substância etérea, eu acho que esse éter, né, que é tão mencionado, tem também menção sobre isso nas escrituras sagradas. Vemos isso, essa substância etérea sendo divulgadas ou entendidas ou conhecidas por outras culturas. E para nós aqui que estamos envolvidos na iniciação da Escola de Aprendizes do Evangelho, isso é fácil a gente associar ao fluido cosmo universal, que é essa substância etérea e que pode ser ter essa analogia com o que a gente conhece como o fluido cósmico universal, que está dentro dos princípios espíritas e dentro da nossa iniciação das escolas de aprendizes do Evangelho. O plano da energia A, o livro fala que são as energias que a gente conhece. Então, ele está chamando o calor, magnetismo, eletricidade, atração, né? Gravitação, coesão, afinidade química, tudo dentro desse plano da energia A. O plano da energia B, ele menciona que compreende 7 subplanos de formas elevadas de energias ainda não descobertas por nós. Então, são energias que ainda nós não conhecemos. E dentro desse plano da energia B, existem 7 subdivisões que nós ainda não conhecemos, que são forças mais sutis ligadas à natureza e são chamadas a certas manifestações ou fenômenos, mas nós ainda não conseguimos entender isso. E o plano da energia C compreende mais 7 subplanos de energia tão altamente organizada que apresenta muitas das características da vida. Olha só, então está falando já um pouco dessas energias ainda que nós desconhecemos ou estamos apenas tateando agora no início. Muito bom. Para nós vermos que, para entendermos todos esses planos, precisamos lançar sempre mão desse princípio da correspondência, porque é aí que nós temos condições psíquicas ou intelectuais de entender as coisas que estão fora do nosso alcance. Então, exemplos muito simples quando descobrimos recentemente, que não faz muito tempo, o microscópio. Conseguimos ver lá um átomo, como que ele se parece, como que esse átomo ele se desenvolve, e vimos que no átomo, hoje é conhecimento geral, né, dentro das escolas de aprendizado fundamental, vemos lá que existe um núcleo, né, que tem os elétrons que gravitam em sua volta. Então, a gente olhando aquele átomo, a gente consegue fazer uma comparação, uma analogia também com o nosso sistema solar, um exemplo, onde tem um centro, um núcleo, que é o Sol, e os planetas girando em volta, como se analogamente fosse os elétrons virando em volta dos núcleos, né, dos átomos. Então, a gente consegue fazer a comparação entre as coisas menores e as coisas maiores do universo. Indo para o plano mental, e esse plano aqui, o grande plano mental, ele tem muita aderência, né, nas escolas de aprendizes do Evangelho, porque nós estudamos algumas aulas para poder entender, né, esses conceitos que até então, para nós, ou para, pelo menos para mim, que acabei tendo contato com esses conceitos, era de ordem material,
E para o livro e para o conceito hermético, e para o Caibalion e para os seus mestres, é de plano mental. Olha que curioso. Então, assim, o plano da mente mineral. E aqui a gente consegue fazer associação, né, do plano da mente elemental A, o plano vegetal, o plano da mente elemental B, o plano animal, o plano da mente elemental C e o plano hominal. Então, dá para a gente fazer muita correlação com o que nós aprendemos na escola de aprendizes do Evangelho, porque aqui vai falar sobre os planos do estado mineral e dos elementais que fazem a transição entre o mineral e o vegetal. Aí vai falar sobre o plano vegetal e faz a sua transição ao plano animal, e assim também os elementares vai fazer a transição entre o animal e o hominal, nós homens, né? Então, no plano mineral, compreende os estados ou condições das unidades de entidade, os grupos e combinações das mesmas. E aqui ele é conhecido por nós como os minerais ou substâncias químicas. Então, seria aquele conceito da gente estarmos ligados à mente mineral, né? De forma que essas entidades vão, de certa forma, entendendo os sentidos e aquelas energias, né, desses graus mais inferiores do desenvolvimento da vida e da mente, né, que é a forma mineral, que a gente foi estudando e fomos verificando, né, através de várias sensações, e quando estudamos isso, tal qual aqui o ponto de vista hermético traz desse assunto, né, das moléculas do átomo, dos seus corpúsculos e etc., eles vão também fazendo essas experiências nesse sentido aí da ciência mineral. Essas experiências, né, esses fenômenos que cada mente vivente, energia ali mental vai tendo contato. Com o plano elemental A, compreende o estado ou a condição do grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem. Então, aqui a gente sempre vai também se remeter à escola de aprendizes para falar sobre os elementais, né? Aqueles seres elementais que fazem a ligação entre esses planos, que vivem, teoricamente, numa dimensão ainda intermediária entre os planos material e o plano mental, vamos assim dizer, lembrando que se a gente for lá no conceito que tudo é mente, do mentalismo, tudo está dentro da mente do todo. E isso também a gente entende um pouco dessas transições, né, elementais, que vai fazendo essas ligações entre os planos do vegetal, do animal e do hominal, também com o mineral. Muito bem. O plano da mente vegetal, ele também é subdividido em 7, né, etapas ou 7 subdivisões, que compreende também os estados e as condições permanentes aos reinos do mundo vegetal, cujos fenômenos vitais e mentais são muito bem compreendidos pela inteligência nossa aqui das plantas, e ali eles vão fazendo essas experiências, né? Vai fazendo essa ligação, né, da mente, assim, com outros tipos de energia diferente das energias dos minerais. Que mais que a gente pode aqui citar sobre isso? A escala entre o plano da mente vegetal e do plano da mente animal também vai ter ali a sua
a sua divisão, ou não é uma divisão, a sua transição seria a palavra correta, porque eles vão estar interligados, né, interpenetrados também, como se fosse uma coisa única, como já falamos lá no início, e aí também vai ter o plano da mente elemental, que também tem as suas 7 divisões, que geralmente são invisíveis aos nossos sentidos, né, humanos, mas eles fazem parte aí de toda a arquitetura universal para poder fazer essas transições entre os planos. O plano da mente animal também tem as suas 7 subdivisões, que aqui no livro ele não me menciona quais são essas 7 divisões, né? Ele sempre fala tem as suas 7 subdivisões, mas não fala quais são essas 7, etc. E ele fala que esses seres ou almas que animam as formas dos animais que nos são familiares a todos. Não é preciso entrar em detalhes desse reino, do plano, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio mundo. Então, seria como se fosse aí o mundo dos animais recebendo também essa mente, as experiências voltadas a um mundo animal. Também teremos aí esse intervalo de transição entre o mundo animal e o mundo hominal, aonde se chama de elemental C, e esse elemental C também está tendo essa transição entre o animal e o hominal. Dá para a gente perceber bem sobre, pelo menos, esses conceitos aqui, que várias coisas imaginárias, né? Gnomos, elfos, todas essas lendas ou essas tradições imaginárias podendo sendo encaixado nesses elementares, né? Que geralmente eles são ligados à natureza, então ao mineral indo para o vegetal vai ter aqueles elementares de transição que são, de certa forma, ligadas aos elementos da natureza, né? A água, a terra, ao ar, ao fogo e assim por diante, todos esses elementos que a gente encara como lendários ou como imaginários, mas sim, eles podem fazer parte desses planos da mente elemental ao qual nós não temos acesso pela nossa condição humana ainda ou pela nossa sensibilidade. E depois vamos chegar ao plano da mente hominal, que é o plano da mente humana, que também tem essas subdivisões em 7, né? E compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns aos homens, nos seus diferentes graus, gradações e divisões. E aqui vai ainda desse plano, né, mental que ele menciona aqui, que o plano da mente humana e somente os mais inteligentes transpuseram os limites da 5ª subdivisão. Olha só, ele cita que nesse plano hominal existem 7 subdivisões e somente os mais inteligentes chegaram na 5ª. Então, ainda até os mais inteligentes não chegou nem na 6ª e nem na 7ª subdivisão, né? Então, ele cita que a 6ª subdivisão, a gente poderia considerar ele como um super-homem, e a 7ª subdivisão poderia considerar ele como um sobre-humano. E o estudo dos 7 planos mentais inferiores, simplesmente fizemos alusão, em um sentido geral, aos 3 planos elementais. Perdão, muito bem. Então, quando ele cita que se nós acessarmos ou chegarmos à 6ª subdivisão, seríamos considerados super-homem, e a 7ª subdivisão como sobre-humano,
não tem como eu não vir na minha mente, pelo menos, algo referente ao filme da Lucy, né? Não sei se vocês vão lembrar do filme Lucy, é aquele filme que tem uma história que conta que ela é enganada, sequestrada e operada e colocado dentro da sua cavidade aqui estomacal uma droga sintética. E essa droga se rompe lá dentro e, e entra em contato com o seu organismo e aciona partes do cérebro que até então o ser humano não tem acesso, né? Teoricamente, nós não usamos, sei lá, 10% ou 20% da nossa capacidade. Diz aí que aqueles mais inteligentes usam 20% da capacidade cerebral. A gente tem muita capacidade aqui, mas a gente não tem ainda acesso a essa capacidade cerebral. E esse filme da Lucy menciona isso, que com o passar do decorrer da história do filme, ela vai acessando as porcentagens ou as localidades do cérebro até então inacessível. Então, ela começa a sentir, ver as coisas, ela começa a controlar as pessoas, né? Ela controla a matéria. Então, quanto mais ela vai tendo acesso à capacidade mental, também vai tendo a controle sobre as coisas que estão à sua volta. E isso me remete a esse conceito hermético, né? Falando que o homem ainda não... Os mais inteligentes estão na quinta, ainda tem mais 2 subdivisões para a gente chegar, e se nós chegássemos lá, seríamos considerados super homens. Muito bem. Então, vemos que esses conceitos herméticos, ele tem um certo fundamento, uma base, né, para que nós possamos usar para o nosso dia a dia também esses princípios, né, de correspondência, lembrando que a nossa mente ela já passou por essas etapas mineral, vegetal, elemental, animal, e agora nós estamos no nominal. Então, a gente tem todas essas experiências já arquivadas dentro de cada um de nós. Todas essas experiências arquivadas dentro de nós. E isso é muito interessante. Então, o princípio da substância mental aplica-se a todos os planos, porque tudo nasceu na mente do todo. Então, esse princípio da substância mental, ele vai estar desde o plano mais inferior ao plano mais superior. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque é uma correspondência harmônica e correlação entre os diversos planos. Vejam bem, a gente já pode usar esse princípio da correspondência para qualquer coisa. Então, como que seria... a gente usa a imaginação, né, para poder, ou o que a gente conhece aqui de pequeno, para poder ver como que é o grande, fazendo esse princípio de correspondência, porque tudo que está lá em cima está aqui embaixo, e tudo que está aqui embaixo está lá em cima, porque eles são assemelhados. E o que vai mudando é a vibração de cada coisa. Vemos que quando Einstein e esses físicos, principalmente esses físicos quânticos, né, que vai entrando em conceitos que até então não se pensavam e hoje já é difundido, nós podemos usar muitos desses princípios que correspondem a algo. Tem algo muito interessante dentro do conceito científico que a gente pode utilizar nesses princípios da correspondência, principalmente o princípio trazido pela lei áurea ou número áureo, número de ouro do princípio de Fibonacci. Então, Fibonacci, esse italiano que, sei lá, acho que foi no século XVIII, ele descobriu uma correlação
entre alguns números, né? Uma associação de números que vai se repetindo na natureza. Então, essa aspiral, né, de Fibonacci, esse número, né, de Fibonacci que ele achou, né, essa sequência de Fibonacci que ele achou, que ele descobriu como um número áureo, como um número de repetição. Então, quem gosta de pesquisar sobre isso, entra na internet, dá uma olhada lá, que lá vai estar explicando direitinho qual é o número áureo, qual que é o ângulo áureo que vai se repetindo. Então, a gente vê essa repetição, essa espiral que ele chama, que se repete no caracol, ou no corpo do caramujo, é igual que se repete numa Via Láctea, e por aí vai. E essas leis, né, do Fibonacci, esses ângulos, esses números que ele foi descobrindo, que vai dando essa repetição, para formar essa grande espiral, ou para formar aquele ângulo que ele vai se replicando em várias coisas. É muito interessante. Através desse conceito da correspondência, a gente usa também esse conceito físico, né, da sequência de Fibonacci, para a gente poder explicar várias coisas. E é muito interessante. Pesquisem lá, sequência de Fibonacci, números de Fibonacci, isso vai fazer com que a gente também amplie os nossos conceitos sobre esse princípio da correspondência, porque essa lei de Fibonacci, ele explica muito sobre o princípio da correspondência. E aí, eu busquei aqui, fazendo aquele cruzamento, né, dos conceitos herméticos com o que está nos ensinamentos hebraicos, cristão, espírita, no Salmo 82, no versículo 6, ele diz o seguinte: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, pelo princípio da correspondência, nós também temos as atribuições divinas dentro de nós, né? Se nós somos imagem em semelhança com Deus, nós temos também as potencialidades divinas dentro de cada um de nós. Só que elas estão aqui latentes ainda, estão adormecidas, nós precisamos desenvolvê-la dentro de nós. É por isso que os nossos estudos iniciáticos, por isso as nossas reflexões sobre os conceitos herméticos trazidos para o nosso dia a dia é muito importante, para que nós possamos, cada um de nós, acordarmos essas potencialidades divinas que existem em nós e externarmos elas nos nossos dia a dias, porque todos nós somos deuses. Então, o princípio da correspondência, a criação também pode vir pelas nossas mãos, né? Deus criou tudo, o universo, ou o todo, né? O todo está em toda parte, nós estamos na mente do todo e podemos ser co-autores ou arquitetos de Deus, auxiliando na construção do universo. Em Isaías, no capítulo 41, versículo 20, no verso 23, ele diz o seguinte: anunciai-vos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazer bem ou fazer mal, para que nos assombremos, e juntamente o veremos. Então, a potencialidade, não importa se eu estou fazendo bem, se estou fazendo mal, porque a potencialidade divina está dentro de mim. Então, se eu sou bem, se eu sou mal, não importa. Deus está dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos despertar essas atribuições divinas que existem em nós, para que possamos, assim, sermos deuses de uma maneira, né, bem relativas e menores, mas auxiliando-nos
na criação ou no desenvolvimento das leis divinas. João, no capítulo 10, verso 34, fala: E replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? E eu disse: Sois deuses? Olha lá, hein? Que legal. Então, aqui já é a parte do cristianismo, porque na lei dos Hebreus já estava escrito que nós somos deuses, somos filhos do Altíssimo, igual a Deus, que temos a potencialidade. E aqui nessa passagem eles estavam falando justamente sobre a atribuição divina de Jesus. Mas Jesus fala: mas não está na sua lei que nós que sois deuses? Se vocês são deuses, por que eu não posso ser filho de Deus, ser Deus também? Todos somos deuses? Muito interessante. No capítulo 8 de João, no verso 23, e prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Eu trouxe essa passagem aqui porque fica bem alinhado ao axioma que lemos aqui nesse capítulo, né? Nesse segundo princípio, o princípio da correspondência, em que os conceitos herméticos diz assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E aqui em João está falando: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Quer dizer, só trouxe aqui uma provocação para mostrar também esses conceitos sendo usados na literatura evangélica bíblica, o conceito de baixo, o conceito de cima, o princípio da correspondência. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 48, sede vós, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Então, quando Jesus fala da perfeição, é que nós temos que alcançar, sim, a perfeição. De novo, o princípio da correspondência. Eu vou ser perfeito como meu Pai é perfeito, mas eu não vou ser perfeito igual o meu Pai é perfeito, porque se eu fosse igual, eu seria um outro todo, um outro Deus. Então, aqui é o princípio da correspondência, é eu ser o mais perfeito possível, imitando o Pai que está nos céus. É o mais perfeito possível dentro da condição humana, para nos tornarmos seres humanos cada vez mais humanos e melhores. Esse é o intuito dos nossos encontros, dos nossos vídeos, das nossas reflexões. Na Escola de Aprendiz do Evangelho, que nós fizemos a escola, na aula 83, a gente vai falar sobre a evolução dos diferentes reinos. Nós já citamos isso lá na parte do plano mental, vegetal, animal, mineral, hominal. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali também vai citar sobre os 3 reinos. Então, também para nós podermos pesquisar lá, estudar mais e mais a fundo, buscar esse capítulo do livro falei errado, perdão, é do livro dos Espíritos, não é do Evangelho, é livro dos Espíritos, capítulo 10, me perdoem, vai falar dos 3 reinos, e na questão 591 do livro dos Espíritos, que está no capítulo 10, ele faz a seguinte pergunta, Kardec: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? E aí vem a resposta: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Então, apesar de eles estarem num plano mais, de uma vibração mais elevada, ainda a planta que tiver naquele plano elevado ainda vai ser considerado planta, animal ainda animal, e o homem ainda homem, apesar de a gente estar vibrando num outro plano, numa outra frequência de vibração, que será no nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, sobre o terceiro princípio, o princípio das vibrações. Muito bom. Então, segundo o princípio da correspondência, podemos correlacionar com a frase abaixo: podereis fazer o que eu fiz e muito mais? Essa foi uma pergunta. E
lá no exercício prático, o pessoal falou que sim, que a gente poderia correlacionar isso, porque o princípio da correspondência, essa pergunta foi tirada de um dos ensinamentos de Jesus, onde ele fala que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, ele é nosso exemplo, ele é o nosso guia, e tudo que ele fez a gente consegue fazer dependendo do nosso estado vibracional, veremos na próxima aula, para poder alcançar o mesmo patamar de Jesus e assim fazer o que ele fez e muito mais. Exercício prático nos meus relacionamentos, acredito na minha potencialidade divina. Esse aqui é o momento da partilha. Só tem isso aqui quem está participando dos encontros. Então, aqui vai o meu convite a todos que estão vendo aqui que possam partilhar aí com a gente dos encontros. São feitos a cada 15 dias de duas formas, presencial lá no centro ou na Casa Espírita Alvorada de Luz, que fica do lado da oficina das meninas, ou online, quando eu mando o link, e aí quem quiser, estiver assistindo aqui, tenta entrar em contato para eu poder mandar um link e adicionar vocês no nosso grupo de estudos no WhatsApp. Muito bem. E agora, já estamos aqui indo para o final. Vamos, como já foi dito, a próximo encontro, o próximo vídeo, falar sobre o princípio da vibração, pensamentos e sentimentos, né? Tentar ver esse princípio ligado ao nosso pensamento e aos nossos sentimentos. E o exercício prático, para quando estudarmos esse capítulo da vibração, é observar a alternância de vibração em cada situação do cotidiano. O que eu estou vibrando mais? Então, vamos observar qual é o tipo de vibração que eu mais estou emitindo durante os nossos estudos. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Agradeço a atenção, a compreensão de todos estarem aqui. Meu muito obrigado por compartilhar comigo as energias, os estudos, para quem estiver no presencial. Para quem só está acompanhando os vídeos, meu muito obrigado por emitir vibrações poderosas de simpatia e de fraternidade. E o que eu posso desejar a todos nós é que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Meu muito obrigado, beijo, até o próximo encontro, o próximo vídeo. Tchau, tchau.